Você está no Wicca Escritural, um canal cheio de reflexões sobre fé e os conflitos da alma. Aqui, a gente conversa de um jeito leve e acessível e descubra a grandeza da vida plena em Deus. Você aprende cedo a sorrir, não porque está bem, mas porque aprendeu que o silêncio desconfortável levanta suspeitas. Você entra na igreja, porta aberta, luz acesa, gente sorrindo. Alguém pergunta, tudo bem? E você responde antes mesmo de pensar, tudo, graças a Deus. Essa resposta não nasceu da fé, nasceu do hábito, da necessidade de não parecer fraco, de não parecer distante, de não parecer humano demais. Nos primeiros 45 segundos, algo já te prende aqui, porque isso não é sobre outros cristãos, é sobre você, sobre o que você aprendeu a mostrar e o que aprendeu a esconder. Se essa história está te tocando agora, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Depois disso, fica a história continua. Você sorri porque aprendeu que cristão forte não vacila. Cristão forte não se perde. Cristão forte não diz não sei. E quando alguém cai, não é a dor que mais assusta, é o olhar dos outros. Você começa a perceber isso cedo, quando criança, quando adolescente, quando adulto. Você vê quem é elogiado, quem é usado como exemplo, quem é chamado ao palco. E quase nunca são os cansados. Os que choram escondidos são os que parecem bem. Então você aprende a parecer. Você aprende a sorrir, mesmo cansado. A levantar a mão mesmo vazio. A dizer amém, mesmo sem sentir nada. Você aprende que é um jeito certo de ser cristão. E que sair desse molde custa caro, custa aceitação, custa respeito, custa pertencimento. E ninguém quer ser o problema. Ninguém quer ser o fraco da história. Ninguém quer ser o assunto da roda de oração. Então você se ajusta. Você passa a medir palavras, a filtrar sentimentos, a esconder perguntas, porque algumas dúvidas não são bem-vindas. Alguns sentimentos não combinam com o ambiente. Algumas verdades são consideradas falta de fé. E pouco a pouco, o sorriso deixa de ser expressão e vira proteção. Você começa a perceber que o sorriso funciona. As pessoas te elogiam, dizem que você é firme, que você é exemplo, que você é forte na fé. E isso alimenta algo perigoso. Não orgulho, medo. Medo de decepcionar, medo de cair, medo de ser desmascarado. Porque agora existe uma imagem a manter. Você não pode mais dizer que está cansado. Não pode mais dizer que está confuso. Não pode mais dizer que às vezes Deus parece distante. Você vira refém da própria reputação. Você começa a perceber que há dois lugares onde você vive: o público e o secreto. No público, você sabe exatamente o que fazer, quando levantar as mãos, quando fechar os olhos, quando sorrir. No secreto, o silêncio pesa. Você se senta sozinho, em casa, no quarto, no carro, e a pergunta vem, sempre vem. Por quê? Se eu creio tanto, me sinto assim. Mas essa pergunta não vai para ninguém. Ela fica guardada, porque você aprendeu que perguntas são perigosas. Então você sorri mais um pouco, serve mais um pouco, se envolve mais um pouco, como se a atividade espiritual pudesse abafar o vazio. Você começa a confundir fé com desempenho, espiritualidade com resistência, piedade com aparência. Você acredita que Deus se agrada mais de quem aguenta calado, de quem não reclama, de quem não para. E assim, o sorriso vira um acordo silencioso. Eu não mostro minhas fraquezas. E vocês não me fazem perguntas difíceis. Funciona, por um tempo, mas o corpo começa a sentir. A mente começa a pesar. A alma começa a pedir ar. Você acorda cansado. Mesmo dormindo, você ora cansado, mesmo querendo acreditar. E ainda assim, quando alguém pergunta, tudo bem, você sorri, porque o sorriso já não é escolha, é reflexo. Talvez ninguém tenha te ensinado isso com palavras, mas você aprendeu observando. Você viu quem foi julgado, quem foi afastado, quem foi tratado como exemplo do que não fazer. Você aprendeu que a comunidade ama histórias de vitória, mas não sabe muito bem o que fazer com histórias em processo. Então, você decidiu ser vitória, mesmo quando ainda estava no meio da guerra. Essa é a ilusão da piedade. A ideia de que parecer bem é o mesmo que estar bem, de que sorrir é sinal de fé, de que silêncio é maturidade espiritual. Mas por dentro, algo começa a rachar, e você sente, mesmo tentando ignorar, porque nenhuma máscara foi feita para durar para sempre. Talvez você ainda não tenha chegado ao ponto de ruptura, talvez ainda esteja funcionando, servindo, ajudando, sorrindo, mas algo em você sabe que não dá para viver assim para sempre.
E essa consciência é perigosa, porque uma vez que você percebe, não dá mais para fingir que não percebeu. Essa história não começou hoje e não termina aqui. Ela avança, camada por camada, sorriso a sorriso, até o dia em que o peso fica maior do que o medo. E esse dia, quase sempre, chega. Você começa a perceber que a fé que mostram não é a mesma que vivem. No culto, as palavras são firmes, as orações são seguras, os testemunhos são redondos. Tudo parece resolvido, mas fora disso, a vida acontece. No intervalo entre um culto e outro, a vida real acontece, e ela não é tão organizada. Você abre o celular, uma postagem aparece, um versículo destacado, uma legenda confiante. Deus é fiel. Ele nunca falha. Confie. Você curte, comenta, compartilha, mas algo em você sente um incômodo difícil de explicar, porque você sabe o que não aparece na foto. Não aparece a noite em claro. Não aparece a discussão em casa. Não aparece a oração interrompida pelo cansaço. Não aparece a dúvida que foi engolida antes de virar palavra. A fé exibida é limpa, editada, segura. A fé vivida é bagunçada, silenciosa, cheia de silêncios e reflexões profundas. Você começa a entender as regras não ditas. Existe um tipo de dor que pode ser compartilhada e outro que deve ser escondido. Pode falar de lutas do passado, nunca das atuais. Pode contar o problema desde que ele já esteja resolvido. Chora à vontade, mas só até o ponto em que isso não incomode ninguém. Existe um tempo certo para ser fraco, e você não está nele agora. Então você aprende a editar sua fé, não mentindo, mas omitindo. Você conta a parte bonita, esconde a parte confusa. Você fala da confiança, não fala do medo. Você diz que está orando, não diz que não consegue sentir nada. E isso vai se tornando natural. Você começa a preparar frases antes mesmo das perguntas. Se alguém perguntar como você está, você já sabe o que responder. Se alguém perguntar como está a sua vida espiritual, você escolhe palavras que não levantam suspeitas. Em processo, aprendendo, Deus tem sido bom. Tudo verdade, mas não tudo. Nas redes sociais, a fé vira vitrine. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Porque se todos parecem bem, você não quer ser o único que não está. Você escolhe um versículo que não denuncia sua dor, uma foto que não entrega seu cansaço, um texto que não revela sua confusão. Você participa do jogo, mesmo sabendo que ele é injusto. E aos poucos, você começa a se sentir distante de si mesmo, porque existe o que você posta, e existe o que você vive. Existe o que você diz que acredita, e existe o que você sente quando está sozinho. E a distância entre essas duas coisas começa a doer. Você percebe que há perguntas que ninguém faz em público. Ninguém pergunta: você tem conseguido orar? Você sente Deus perto? Você está bem de verdade? Perguntam coisas mais seguras, mais rasas, mais controláveis, e você responde como se espera, porque ir mais fundo dá medo. Sempre deu. Você começa a desconfiar que a comunidade ama a fé, mas não sabe muito bem o que fazer com o processo. Ama o resultado, não o caminho. Ama o testemunho pronto, não a história em construção. Então você decide mostrar apenas o que pode ser aplaudido. Mas no secreto, a realidade cobra. Você se ajoelha e não sabe o que dizer. Você tenta orar e a mente não para. Você lê e as palavras parecem longe. E a pergunta volta, mais forte: se eu acredito em tudo isso, por que me sinto assim? Você não duvida de Deus, mas começa a duvidar de si. Talvez eu esteja fazendo algo errado. Talvez minha fé seja fraca. Talvez eu não seja tudo isso que pensam. E essa dúvida é solitária, porque você não tem com quem compartilhá-la. Você começa a perceber que quanto mais perfeita a aparência, mais frágil o interior. Que quanto mais certeza pública, mais silêncio privado. E isso te assusta, porque você se vê nisso. Você lembra de conversas rápidas no corredor, de abraços rápidos, de estou orando por você ditos com pressa. Tudo bem intencionado, tudo sincero, mas superficial demais para alcançar o que realmente dói. E você começa a se perguntar se alguém realmente quer ouvir a resposta verdadeira. Então você continua editando palavras, editando sentimentos, editando a fé, não porque quer enganar, mas porque tem medo de ser rejeitado. Medo de que a verdade te isole, medo de que a honestidade te coloque à margem. Você percebe que existe um cristão para o público e um cristão para o secreto. Um que fala, outro que pensa, um que parece firme, outro que luta para continuar. E manter esses dois separados consome energia, muita energia mesmo. A fé, que deveria aliviar,
começa a pesar. Não por causa de Deus, mas por causa da encenação, por causa do esforço constante de parecer alguém que você não consegue mais sustentar. E lá no fundo, uma pergunta começa a se formar, ainda fraca, ainda tímida, mas real. Será que viver a fé precisa ser assim? Você não responde. Ainda não, mas a pergunta fica. E quando uma pergunta verdadeira aparece, ela não vai embora fácil. Você continua apostando, continua participando, continua sorrindo, mas algo mudou. Você já sabe que existe uma diferença entre fé vivida e fé exibida. E uma vez que você enxerga isso, não dá mais para desver. A edição continua, mas o incômodo também, e ele cresce, silencioso, persistente, esperando o momento em que não vai mais caber dentro de você. O medo não aparece de repente, ele se infiltra, silencioso, constante. É o medo de decepcionar, não apenas as pessoas, mas Deus, porque em algum momento as duas coisas se misturaram. Você não sabe mais onde termina a expectativa dos outros e onde começa a vontade de Deus. Você pensa nos líderes, nos irmãos da fé. Pensa no que eles esperam de você, no papel que você ocupa, na imagem que construíram, e sente que não pode falhar. Porque falhar não seria apenas errar, seria cair do lugar que te deram, seria se tornar um problema, uma decepção, um exemplo negativo. Você começa a carregar um peso invisível, o peso de sustentar a confiança que depositaram em você, o peso de ser referência, o peso de não ter permissão para parar. Você se diz que é responsabilidade, que é maturidade espiritual, mas no fundo é medo. Medo de que, se você admitir que está cansado, alguém diga que você está esfriando. Medo de que, se você admitir dúvidas, alguém questione sua fé. Medo de que, se você admitir fraqueza, alguém se afaste. Então você não admite. Você começa a confundir fidelidade com resistência, espiritualidade com produtividade, chamado com desempenho. Você acredita que Deus se orgulha mais de quem aguenta calado, de quem não reclama, de quem continua, mesmo quebrado. E isso te mantém em movimento. Mesmo quando o corpo pede pausa, mesmo quando a alma pede cuidado, você olha para a Bíblia e sente culpa, porque sabe o que ela diz, mas não sente o que esperava sentir. Você ora e se pergunta se Deus está ouvindo, não porque Ele mudou, mas porque você se sente distante, e a culpa cresce. Você pensa, se eu fosse um cristão melhor, não me sentiria assim. Então você tenta mais oração, mais serviço, mais envolvimento. Como se esforço espiritual pudesse substituir honestidade. Você começa a perceber que existe uma cobrança que ninguém verbaliza, mas todo mundo sente. Uma cobrança por constância, por força, por coerência absoluta. E você sente que não pode quebrar. Se quebrar, vai ser uma decepção. O problema é que a decepção não é apenas externa. Você também não quer decepcionar a si mesmo. Você criou uma imagem do que deveria ser, do que deveria sentir, do que deveria viver. E cada vez que não alcança isso, algo em você se acusa. Você começa a se julgar com dureza, por sentir cansaço, por sentir confusão. Você se pergunta onde errou, o que fez de errado, o que deixou de fazer. E raramente se permite apenas sentir, porque sentir sem explicar parece perigoso. Sentir sem resolver parece falta de fé. Então você tenta organizar até a dor, dar sentido rápido, criar aprendizado imediato, transformar tudo em lição, para não decepcionar ninguém. Mas a alma não funciona assim. Ela precisa de tempo, de espaço, de verdade. E você não está dando nada disso a ela. Você começa a viver em alerta, medindo palavras, medindo reações, medindo sentimentos, sempre atento ao que pode ou não pode ser dito, sempre se policiando. E isso cansa. Cansa mais do que qualquer trabalho. Cansa mais do que qualquer rotina. Você percebe que está tentando ser alguém que não sente o que você sente. E isso cria uma divisão interna. Um você que aparece, outro que se esconde, um que fala com convicção, outro que pergunta em silêncio. E manter essa divisão dói. Você começa a perceber que não é Deus quem te cobra tanto. São as expectativas que você internalizou, as falas que ouviu, os exemplos que viu, as comparações que fez. E desmontar isso assusta. Porque se você não viver para corresponder, vai viver para quê? Essa pergunta não tem resposta imediata. Ela apenas fica pesada, incômoda, mas necessária. Porque enquanto você viver tentando não decepcionar, vai continuar se abandonando. E talvez o maior medo não seja decepcionar os outros.
Talvez seja descobrir que você não aguenta mais sustentar quem está fingindo ser. Essa percepção não grita, ela sussurra, mas o sussurro se repete. E a cada repetição, fica mais difícil ignorar. Algo em você sabe, esse peso não foi feito para ser carregado assim. Chega um ponto em que a máscara começa a falhar, não de forma dramática, não diante de todos, mas no corpo, na mente, no fôlego. Você começa a sentir um cansaço diferente. Não é só físico, é um esgotamento que o descanso não resolve. Você dorme e acorda cansado, você para e continua pesado. O que antes era disciplina vira obrigação, o que antes era prazer vira peso. Você ora porque tem que orar, você vai porque tem que ir. Você serve porque não pode parar agora. E cada tem que vai te afastando um pouco mais de você mesmo. O corpo começa a dar sinais. Dores que aparecem sem explicação. Falta de ar em momentos simples. Um nó constante no peito. A mente acelera. Os pensamentos não descansam. A culpa não cala. Mas você continua. Porque parar parece perigoso demais. Você percebe que já não sente alegria nas mesmas coisas. Que aquilo que te movia agora apenas te empurra. Você canta, mas não se reconhece na letra. Você levanta as mãos, mas sente que o gesto está vazio. E isso dói. Dói, porque você lembra de quando era diferente. Você começa a se perguntar, quando foi que tudo ficou tão pesado? Você tenta identificar um erro, um pecado, um desvio, mas não encontra. Porque o problema não é falta de fé, é excesso de encenação. A máscara, que antes protegia, agora sufoca. Ela exige atenção constante. Correção constante, energia sempre em alta. Você precisa estar sempre bem, sempre firme, sempre disponível. E não há espaço para falhar. Você começa a se afastar emocionalmente, não das pessoas, mas de si mesmo. Você sente menos, você se anestesia para aguentar mais. Mas junto com a dor, vai embora a alegria. Você percebe que está funcionando, mas não está vivendo, está ativo, mas vazio. E isso assusta, porque você sempre acreditou que fé traria vida, mas agora parece estar apenas mantendo você em pé. Em alguns momentos, o corpo pede socorro, uma crise de ansiedade, um choro que não segura, uma vontade inexplicável de sumir. Mas você respira fundo, se recompõe e segue, porque não é o momento de cair. Você começa a evitar o silêncio, porque no silêncio as perguntas aparecem, qualquer coisa para não encarar o que está crescendo por dentro. Mas o esgotamento não se importa com agendas. E, quando chega, ele expõe algo que você tentou esconder por muito tempo. Você não é feito para viver atrás de uma máscara. Talvez ninguém perceba ainda. Talvez você continue funcionando. Sabe que algo precisa mudar, mesmo sem saber o que. Mesmo sem saber como. Você só sabe que continuar assim não é opção. E essa consciência, por mais assustadora que seja, é também um convite. Um convite silencioso para tirar o peso, para respirar, mesmo que isso custe, porque a máscara já não protege. Ela aperta, ela cansa, ela machuca, e você sente até que fingir custa mais do que se revelar. Existe um momento em que fingir se torna impossível, não porque você decidiu ser corajoso, mas porque já não tem forças para continuar. Algo quebra, às vezes é visível, um choro inesperado, uma crise que chega sem avisar, um erro que não dá mais para esconder. Outras vezes, ninguém vê nada. Tudo acontece por dentro. É o dia em que você se senta e percebe que não consegue mais orar do mesmo jeito. As palavras não vêm. As frases prontas não funcionam. Você fica em silêncio. E pela primeira vez, não tenta preencher esse silêncio. É o momento em que você admite, nem que seja só para si mesmo, eu não estou bem. Essa frase pesa, porque você passou muito tempo evitando ela. Mas quando ela finalmente sai, algo muda. Você percebe que não está perdendo a fé, está perdendo a máscara. E isso assusta mais do que deveria, porque a máscara virou identidade. Sem ela, quem é você? Você começa a revisitar memórias, momentos em que você sentiu Deus perto, não porque estava forte, mas porque estava verdadeiro. Momentos simples, sem palco, sem plateia, e isso te confunde, porque sempre te disseram que fé era constância, força, firmeza. Mas o que você lembra é de presença. Você começa a perceber que talvez você não esteja decepcionando Deus. Talvez esteja apenas deixando de performar. E isso muda tudo. A culpa ainda tenta aparecer. Você se pergunta se isso é fraqueza, se é esfriamento, se é falta de compromisso. Mas lá no fundo, uma verdade começa a se formar. Você não está desistindo,
Está sendo honesto. Essa honestidade dói, porque ela desmonta estruturas antigas, crenças aprendidas, expectativas herdadas. Ela te deixa sem respostas prontas, mas também te deixa mais leve. Você percebe que não precisa explicar tudo agora, que não precisa resolver tudo hoje, que não precisa transformar isso em testemunho. Você só precisa ser verdadeiro. Talvez você converse com alguém, talvez não. Talvez eu escreva, ou até chore. Talvez apenas fique em silêncio pela primeira vez sem culpa. E nesse silêncio algo inesperado acontece. Você não se sente rejeitado, não se sente punido, não se sente abandonado. Você se sente visto, mesmo sem palavras, mesmo sem performance. Esse momento não resolve tudo. Ele não traz respostas mágicas, não elimina dúvidas, mas ele muda o eixo. E agora, você sabe que não precisa fingir para continuar. O medo ainda existe, o medo do que as pessoas vão pensar, do que vai mudar, do que pode se perder. Mas há algo maior que o medo. O alívio de não sustentar mais uma versão que te esgota. O alívio de respirar sem corrigir cada pensamento. O alívio de existir sem encenar. Esse é o ponto de virada. Não o fim da luta, mas o início da verdade. E uma vez que você prova o peso que sai quando a máscara cai, fica impossível usar novamente do mesmo jeito. Depois que a máscara cai, o mundo não acaba. As pessoas continuam andando. Os cultos continuam acontecendo. A vida segue, mas algo em você mudou. Você começa a redescobrir a fé fora do palco, sem frases prontas, sem postura ensaiada, sem a necessidade de parecer forte. É estranho no começo, porque você passou muito tempo acreditando que fé precisava ser visível para ser real. Agora, ela acontece no silêncio, em orações curtas, às vezes sem palavras, em leituras lentas, sem pressa de entender tudo, em momentos simples, onde ninguém aplaude. Você percebe que Deus não se afastou quando você parou de performar. Pelo contrário, a sensação é de proximidade. Não porque você está fazendo mais, mas porque está fingindo menos. Você começa a permitir a imperfeição, não como desculpa, mas como realidade. Você entende que crescer não é nunca cair, é aprender a se levantar sem mentir sobre a queda. Você se dá permissão para dizer não sei, para dizer não consigo hoje, para dizer isso ainda dói. E o mundo não desmorona. Algumas pessoas não entendem, algumas se afastam, algumas ficam desconfortáveis, mas outras, você começa a perceber que sua honestidade cria espaço. Espaço para conversas reais, para perguntas sem resposta, para lágrimas que não precisam virar lição. E isso muda o ambiente. Mesmo que ninguém diga nada, você passa a ouvir mais e falar menos. Não por medo, mas por presença. Você deixa de tentar corrigir a dor dos outros. Deixa de oferecer respostas rápidas. Você aprende a ficar. A fé deixa de ser desempenho e vira relacionamento. Não perfeito, não linear, mas vivo. Você percebe que não precisa mais provar nada, nem para Deus, nem para as pessoas. Você continua servindo, continua caminhando, mas agora com espaço para sentir. Alguns dias são leves, outros ainda pesam, mas agora você sabe que pode carregar isso com verdade, sem esconder. Você começa a viver uma fé integrada, a mesma pessoa no culto, no trabalho, em casa, não mais dividida, não mais editada. E isso não te torna mais forte aos olhos de todos, mas te torna inteiro. E isso é mais raro do que parece. Viver sem a máscara não te transforma em alguém especial, te transforma em alguém acessível. Você começa a perceber que a fé integrada não chama atenção pelo brilho, ela chama atenção pela calma, pela coerência silenciosa, pela ausência de encenação. Você não precisa mais se explicar o tempo todo, não precisa defender sua espiritualidade, não precisa provar que está bem. Você apenas vive. As pessoas começam a se aproximar de um jeito diferente. Algumas se afastam, porque preferiam a versão forte, a versão segura, a versão que não fazia perguntas. Mas outras chegam mais perto. Não porque você tem respostas, mas porque você tem espaço. Alguém diz, eu também me sinto assim. Alguém confessa algo que nunca teve coragem de dizer. E você percebe que sua vulnerabilidade virou abrigo. Não por estratégia, mas por verdade. A fé deixa de ser um palco e vira mesa. Mesa onde ninguém precisa se apresentar. Mesa onde ninguém é pressionado a parecer bem. Mesa onde o processo é bem-vindo. E você entende algo importante. Isso sempre foi o plano. Você percebe que muitas pessoas estão cansadas, como você estava. Cansadas de sorrir. Cansadas de editar a fé. Cansadas de esconder a dor.
Mas alguém precisa começar. Alguém precisa tirar a máscara primeiro. Você entende que viver assim não elimina o medo. Ainda existe receio. Ainda existe insegurança. Mas agora, o medo não manda mais. A verdade pesa menos do que a encenação. Você aprende que a autenticidade não é falar tudo para todos. É não mentir para si mesmo. É viver alinhado. Mesmo que isso custe conforto. Alguns dias você vai sentir vontade de colocar a máscara de volta. Ela era conhecida, mas agora você sabe o preço que ela cobra. E isso te impede de voltar completamente. Você percebe que a jornada não termina. Sempre haverá ajustes. Sempre haverá aprendizados. Mas agora você caminha inteiro. E talvez essa seja a fé mais madura que existe. Não a que impressiona, mas a que o sustenta. Não a que grita, mas a que permanece. Você não se tornou menos cristão por deixar de fingir. Você se tornou mais humano. E talvez mais próximo de Deus do que nunca esteve. Você chegou até aqui. E isso já diz algo. Talvez porque essa história não seja apenas uma história. Talvez porque, em algum momento, você se reconheceu nela. Se viu sorrindo quando queria parar. Se viu acreditando quando estava cansado. Se viu tentando ser forte quando só precisava ser honesto. A ilusão da piedade não cai de uma vez. Ela cai aos poucos. Toda vez que você escolhe a verdade em vez da aparência, toda vez que você respira sem corrigir o que sente, toda vez que você admite, eu não estou bem, mas ainda estou aqui. Essa não é uma história de abandono da fé, é uma história de retorno. Retorno ao que é real, ao que é simples, ao que é humano. E talvez no fundo ao que sempre foi fé de verdade. Se algo aqui tocou você, não deixe isso passar em silêncio. Escreva nos comentários o que essa história despertou em você. Diga também de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Talvez alguém leia o que você escrever e encontre coragem para tirar a própria máscara. Às vezes a transformação começa assim, com verdade, sem palco. Obrigado por assistir e se inscreva para mais reflexões como esta.